Jesus' name, amen. Possa ele vir a interpretar a palavra. O único intérprete que temos é o Espírito. Rogamos que ele nos conceda isso hoje. Rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia? Salmo 44. Melhor, Salmo 46. 4, 6 do Salmo. Salmo 46. Amém? Encontraram? Vamos ler? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alerta a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quer do arco e quer com lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Todos juntos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor Deus, acabamos de ler a sua palavra, Senhor, sabemos que ela é fiel e verdadeira. Pai, nós estamos te pedindo, Senhor, Pai, nós vamos agora te adorar, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Unja cada um nessa noite, unja teu povo, unja a igreja, unja o pastor, unja o líder de canto, unja, Senhor, os instrumentos nessa noite, para que nós possamos sentir a tua presença e te agradar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, é que nós estamos te pedindo para a tua glória. Amém e amém. Vamos receber o líder de canto com palmas para Jesus. Aleluia. Graças a Deus, amém? Uma boa noite a todos. Que o Espírito Santo do Senhor continue nos ajudando. Vamos louvar o número 81 do nosso cenário, amém? Ré maior. Glória a Deus. Estamos felizes nessa noite. Deus deu uma trégua na chuva para nós virmos cultuá-lo, amém? Às vezes problemas da vida parecem soluções, fazendo até mesmo momentos você a chorar. Mas quando és um crente fiel, se vê nesse apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Aleluia. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura
nas mãos de Jesus, comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Aleluia. Se as trevas que cercam agora parecem intensas e já não sente coragem mais de caminhar, eleve seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e começa a cantar. Segura nas mãos. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Aleluia. Um dia bem certo eu sei, finará todas as lutas. Espinhos e pedras para nós sei que não haverá, porque Cristo breve, muito breve, levará seu povo. Segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura na mão de Jesus. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem certo eu sei, um dia bem certo eu sei, finará todas as lutas. Espinhos e pedras, espinhos e pedras pra mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito breve, levará seu povo. Segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, 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 comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Só para encerrar, segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Aleluias! Glórias a Deus, amém?
Nossa irmã Natália vai louvar a Deus. Está com a oportunidade nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Por gentileza, quem se colocar de pé. Vamos estar adorando o nome de Jesus nessa noite. Por toda a minha vida eu adorarei. Amém? Ó Senhor, te louvarei.
Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em espírito, te adoramos. Em você, e Senhor, te entregamos nosso viver. Em você, Senhor, te entregamos nosso viver. Onde flui amor, em espírito, em verdade, em espírito. Só mais um também bem conhecido aqui. Tem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Era minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor,
Graças a Deus, amém? És maravilhoso. Eu quero saudar alguns amigos e irmãos também que nos seguem na live ali, amém? Temos uns amigos ali de São Paulo, umas pessoas ali de São Paulo que estão sempre seguindo a minha live ali no TikTok. Quero saudá-los, que já estão presentes. Também o Rubens, nosso cabeleireiro ali do Pedrociano, que está passando por ali. Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos eles, amém? Vamos louvar o 391 nessa noite. Vamos tentar louvá-lo. Vou louvar ele em sol maior. Vou ver se vocês conseguem me ajudar, amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que acerta o homem. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que acerta o homem. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga nessa noite. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me como um farol, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que acerta o homem. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Só para encerrar, vamos louvar o 278 nessa noite, amém? Com palmas para Jesus, com alegria.
porque o Senhor é a nossa força. Amém? Dó maior, querido. 278. Somos guerreiros? Aleluias. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ter na glória, me alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Falou, combate contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando ataca outros, alegria. A luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me depressa, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. A peleja é tremenda, torna-se linda, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar almas oprimidas, fiquem glorioso as guerras. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra,
Glórias a Deus, amém? Que Deus continue nos abençoando. Bernardo está uma benção, todo dia as páginas. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Vamos passar para o evangelista Laurindo também, que estará fazendo a segunda parte dessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez vamos abrir a escritura. Louvado Malaquias, capítulo 3. Louvado seja Deus, capítulo 3, verso 8. Amém? Encontraram? Malaquias, capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? No dízimo e na oferta alçada. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, todas as nações. Trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consumam o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Está aqui o caderno de oração e já vamos orar também, depois dessa oração, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te adorar, Senhor, com nosso dízimo, nossas ofertas. Pai, nós te pedimos nessa noite, para a honra e para a glória do seu santo nome. Pai, agora queremos apresentar ao Senhor esse nome que estão escrito aqui nesse caderno, Pai. As mãos que escreveram esse nome, escreveram com fé em Ti, Senhor. Eles estão crendo que vão receber da Tua mão poderosa as bênçãos, Pai, para a vida daqueles que eles escreveram. Pai, se for libertação, se for cura, o Senhor ouve a oração da Tua igreja em favor desse nome, Senhor. Pai, nós entregamos na Sua mão, Senhor, para a honra e para a glória do Seu santo nome, Senhor. Pai, nós te pedimos nessa noite, para a glória do Seu santo nome, Senhor. Pai, nós esperamos, Senhor, a resposta da Tua mão, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé em reverência para receber o pastor nessa noite, com o toque de somente crer. Louvado seja Deus. Confia em Deus, creia somente. Louvado seja o nome de Jesus. Você que está fazendo pedido no seu coração nessa noite, confia nele.
Senhor Jesus, Pai amado, obrigado, meu Deus. Só possamos dizer, Ebenezer, Pai, de estar aqui em sua casa para poder te adorar, para poder ouvir a sua voz através da sua palavra. Nós já ouvimos através de louvores e adoração. Que o Senhor continue abençoando esses meninos que cantam, a igreja. Peça ao Senhor, nunca deixe faltar esse fôlego de adoração no meio do teu povo. Pedimos ao Senhor humildemente, continua nos ajudando, nos abençoando. Aqueles que não se encontram aqui, eu entrego em suas mãos, Pai. Que tua graça, a tua misericórdia possa ser estendido na vida de cada um. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Boa noite com Jesus. Possa sentar um pouco. E Deus continua abençoando a cada irmão. Bastante chuva, né? Os bichinhos começaram a querer, né? Querer andar, né? Mas graças a Deus. Irmão Edinho hoje não está conosco, ele está ali no hospital. Nosso irmão, aquele que nós estamos orando pelo grupo. Por ele eu esqueço, eu chamo de negro, a gente aprende um apelido, complica, né? E a gente esquece o nome, né? Mas estamos orando por ele, continua orando por ele, não desista. O médico pode falar, não está boa a coisa, mas Deus disse, tá bom, para mim está tudo certinho, né? Talvez nós falamos, não está bom, mas Deus fala, está certo, está tudo correto, do jeito que eu estou fazendo. Então vamos continuar orando por ele, pedindo a Deus uma oração especial. O Dinaldo, não, Márcia, não mandou recado que não poder vir hoje, né? E assim estamos aqui caminhando nessa batalha, orando pelos outros. E também agora, o irmão Aparecido trouxe uma caixinha, está lá em cima do púlpito, aquela caixa lá, né? Ali está aí, irmão Aparecido, para o pessoal ver, né? Irmão Aparecido que fez, está inspirado. Irmão Aparecido fez uma caixinha, né? Pedido de oração aí, todos pedidos, cartinha, algo que você precisar especial, escreva, coloca aqui que nós vamos levar para o monte, oração na quarta aqui, nós vamos colocar ela no altar aqui, ó. Toda quarta-feira nós vamos colocar no altar, tá? Mas orar por esses pedidos, pelos seus sonhos. Nós devemos ter sonho, ano que vem está aí, pertinho, pertinho. Qual é o seu sonho para o ano que vem? O meu é arrebatamento. O meu sonho é ir embora daqui, né? Mas isso é espiritual, mas natural. Nós temos que ter uns sonhos também. Não somos mortos, vivemos nessa terra sonhando todo dia. É a esperança, já ouviu falar? Esperança não é fé. A esperança é a última que morre, mas a fé é diferente da esperança. A fé tem certeza, segurança. A esperança espera por aquilo que não vê, por aquilo, mas está esperando sempre, né? A fé não, a fé é assim diz o Senhor, ela é um dom de Deus, né? E então, esses pedidos de oração, vamos colocando aqui, você pode trazer no de semana, depois do culto, vamos orando, porque nós estamos vivendo um tempo que precisamos muito de oração, uns aos outros, né? A correria, está chegando o fim do ano, está chegando a felicidade do Natal, cada família se une, né? Muitos passam triste, outros não têm felicidade esse dia, o outro vai sofrer, o outro vai, o outro vai ser alegre. É a vida que vai girando, é a vida que vai girando. Mas nós vamos estar juntos, todos nós, na vigília, queremos estar aqui, se Deus quiser, orando, preparando os louvores. Não vi a irmã Selma cantar ainda, né? E que ela cantando, gosta. Uma Vera também, não vi ela cantando ainda, né? Os outros já cantam, mas Silvana, só quero quem não canta, quem não vi cantando ainda, né? Mas Silvana, né? E todos, louvar. Então, nós temos a irmã também, está ali, a irmã Jéssica, né, irmã Jéssica? Que bom, né? Hoje você está aqui, né? Isso é especial, isso é maravilhoso, né? Então, a gente vamos se preparando para essa vigília, nós vemos, se Deus quiser, nós preparando para passar depois o dia 1º ali, a vigília vai ter as irmãs montaram uma brincadeira, né? Só os irmãos que não montaram, né?
Mas a irmã montaram a brincadeira, alegre uma com a outra, né? Vai ser aquela festa na vigília, né? Alegre, se Deus quiser. Mas vamos orar. Eu quero te levantar de mão agora em favor do nosso irmão que está no hospital. Tá? Pode ser sentado. Ele necessita, irmã Vera, hoje, né, irmã Vera? Precisa muito, né? Os médicos estão... mas Deus sabe todas as coisas. A mãe da irmã Vera, a gente vê, eu não fui lá hoje, vendo. Mas precisa. Nós precisamos, todos nós precisamos de oração, mas tem um que precisa mais. Vamos levantar nossas mãos, sentado mesmo. Senhor Jesus, eu entrego meu irmão nas tuas mãos. Ele está naquele leito do hospital. Os médicos possam falar o que ele quiser, mas está na direção do Senhor. Tome o controle daquela vida que está enferma, Pai, que está naquele leito do hospital, e nós estamos clamando por ele agora, Pai. Essa igreja está clamando por ele, Pai. Soliderta ele, que nós possamos ter notícia amanhã boa, para alegrar os nossos corações, alegrar o coração de cada um. Mas está nas suas mãos, seja feita a sua vontade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Junto com essa igreja, eu entrego ele nas suas mãos. Amém e amém. Enquanto nós vamos cantar, pega o violão ali, irmão. Senhor, nós temos tudo para desanimar, porque essa vida só nos faz chorar. Mas desanime não, né? A gente conversa com um, conversa com o outro, cada um vai contando os problemas do outro, aí dá vontade de você chorar junto, né? Dá vontade de você chorar junto, sofrer junto. Aí eu conto o meu, ele quer chorar junto comigo, e assim vai, e assim nós vamos indo. Mas um dia vai acabar esse problema. Aonde? Na glória do Senhor Jesus Cristo. É a única esperança do cristão. Você tem tudo para desanimar, porque essa vida só te faz chorar. Mas eu digo, não desanime não, não desanime não, vamos para frente, vamos seguir em frente, amém? Você tem tudo para desanimar, pois essa vida só te faz chorar. Verdade ameaça sempre o seu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o seu coração, ponhando dúvida na sua fé no Salvador. Porque você tem tudo, você tem tudo para desanimar, pois essa vida só te faz chorar. Realidade ameaça sempre o seu viver. vem o temor, Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o seu coração, ponhando dúvida na sua fé no Salvador. mas eu digo para você assim: não desanime não, tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não fica aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. porque Acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, trazendo o bem, expulsando o mal. O seu poder é sem limite, a sua paz é ser igual. Em meias trevas se acende a luz, estou falando é de Jesus. desanime Não desanime não, tudo vai dar certo, Cristo está perto, é a solução. Não fica aí prostrado, com Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Com Jesus do lado está dizendo:
nos alimenta, né? Como assim eu tenho um testemunho, só que nós vamos conversar com ele, na vigília, eu quero bastante testemunho, né? Bastante testemunho, que hoje, agora à noite, eu vou ter uma pregação, né? Deus colocou em meu coração algo que possa ajudar a igreja, possa nos ajudar, né? Porque eu quero dizer, irmão, estamos vivendo num tempo de preparamento para o rápido, né? É gostoso pular, virar cambota, né? É gostoso virar cambota, é gostoso dar sarto mortal, é gostoso falar em língua, é gostoso rolar no chão, é gostoso demais. Mas o melhor é conhecer o tempo e a hora que estamos vivendo. Você quer saber, profeta dessa era fala, você quer saber o horário? Olha no seu relógio. Você quer saber o dia? Olha no calendário. Então nós temos que entender que Jesus Cristo, hoje as pessoas estão tudo em torno de movimento, de tudo isso para cá, esquecendo do mais importante, que é o arrebatamento, né? E como que possamos se preparar para esse grande dia que estamos vivendo? A hora que estamos vivendo é um tempo muito sério, é um tempo de se preparar, porque num piscar de olho, a Bíblia diz, como um relâmpago sai do ocidente ao oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não sabei dia e nem hora, nem os anjos, Jesus, nem eu, nem os anjos, unicamente o Pai que está no céu. Ele diz bem claro, se um pai de família soubesse que hora que o ladrão ia roubar a sua casa, ele ficaria em sentinela. Assim ele disse, vigiar e cautelar, porque ninguém sabe a hora que o Filho do Homem há de vir. Ele virá como um ladrão. Por que ladrão? Porque ele vem arrebatar a sua igreja, roubar a sua igreja deste mundo e levar para seu casamento. Então ele vem a hora que as pessoas não percebeis, nem está parecendo que está muito bem, é o tempo que você está vendo. Então, irmão, assim colocou em meu coração, sobre às vezes muitas pessoas novas, outras chegando, pessoas vêm aprendendo a ver, não ver falar, sobre a era de Laodiceia. A era de Laodiceia. Nós vamos ler na Bíblia, nós vamos entender aqui. Primeiramente vamos ficar de pé e abrir nossa Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse 1, verso. Não, Apocalipse 3. Vamos pegar Apocalipse 3. Deixa eu achar aqui. Será que eu já perdi? Apocalipse 3, verso 14. Né? Apocalipse 3, verso 14, que é a última carta. Mas primeiro vamos ler aqui. Eu vou ler, depois vocês ficam. Hoje eu não gosto de dizer, vai ser tipo de um estudo. Estudo não, é uma Bíblia. Não sei o que é que Deus vai fazer para trás, mas Deus colocou no meu coração para nós ficar com a Bíblia, corrigir com a Bíblia e aprender do Senhor Jesus Cristo, que Ele é manso e humilde. Amém? Vamos aqui ler Apocalipse 3, verso 14. E o anjo da igreja, aí se o irmão quiser pôr um fundo, pode colocar bem baixinho, tá, irmão? E o anjo da igreja de Laodiceia escreve isso e disse amém. Testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é fria e nem é quente. Nem é quente. Dará se for frio ou quente. Assim, porque é morno e não é frio nem quente, vomitareis-te da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho faltado. Não sabeis que és um desgraçado, miserável e pobre, segue nu. Conselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça
para que te enriqueça, e roupa branca para que te vista, e não pareça a vergonha da tua nudez. Que unge os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todo como tu amo, pois se for zeloso e arrependeste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e eu com ele, cearei e ele comigo. Ao que vencer, considerei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Senhor Jesus, acrescenta as bênçãos sobre sua palavra. Posso te sentar? Baixa essa pouquinho. Irmãos, nós sabemos, talvez as pessoas não entendem, que estamos vivendo dentro de um período. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção, o Espírito diz às igrejas. Aí as pessoas põem na mente que é para dizer todas essas igrejas. As igrejas, parece que é Assembleia Batista. Não. Em cada tempo eu vou mostrar aqui, Deus não tem duas cabeças e duas, três igrejas. Deus tem uma igreja. Deus tem um povo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus e um só batismo, e Ele em todos e por todos. Como é que eu faço para entrar nessa igreja, pastor? Tem que dar meu nome no livro daquela igreja? Não. Pelo um Espírito somos todos batizados. Você não entra em uma igreja, você pode entrar numa igreja, mas na igreja do Senhor Jesus Cristo, você entra através do Espírito Santo. Entendeu? Aí quando o Espírito diz às igrejas, aí já parou aqui, está falando com todas as igrejas. Não. Nós temos que ver, preste atenção, Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio, Deus se fez carne, Ele veio para os judeus, não veio para os gentios. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher serafania, aquelas pessoas gritavam, Ele disse: eu não posso pegar o pão do filho e dar aos cachorros, porque nós somos divididos em três raças. Somos três raças: judeus, samaritanos e gentios. São dos três filhos de Noé: Sem, Cã e Jefé. Os três filhos de Noé viemos as raças no mundo. Nós somos da raça maldiçoada. Presta atenção, lá no dia que Noé fez a primeira vinha, ele foi tomar, bebeu demais o vinho. Ele fez o primeiro a uva e fez o vinho, se embriagou, tirou a roupa, ficou nu dentro da tenda. Cã, o seu filho, chegou e viu a nudez do seu pai. Ele correu dando risada e chamou Sem e Jefé para ver o seu pai bêbado, dormindo nu. A Bíblia fala que ele foi dando risada, tirando sarro, para ver o seu pai bêbado. Jefé e Sem, a Bíblia fala que quando ele viu na tenda o seu pai nu, eles viraram as costas com um pano e viraram as costas para cobrir a nudez do seu pai, para não ver a nudez do seu pai. E o Cã estava sorrindo de ver o seu pai bêbado. Quando o seu pai levantou, soube a história que aconteceu, Noé foi para amaldiçoar Cã. Mas a Bíblia falou: entra tu e tua família na arca e será abençoado. O que Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Então estava abençoado aqueles três. Mas Deus olhou para Cã e disse: maldito seja o teu filho Canaã. Maldito, maldiçoou Canaã, filho de Cã, onde nós vemos da nossa geração maldiçoada. Por isso que ele foi no Calvário, para quebrar a maldição.
E presta atenção, e nesse momento Deus veio, Jesus morreu, mas ele não tinha tratado, a Bíblia fala que ele cegou os judeus, porque eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Os judeus não deixou, rejeitou Jesus. Até hoje eles estão esperando o Messias no mútuo da lamentação. Até hoje eles não acreditam que Jesus é o Deus encarnado que veio em terra. Até hoje eles oferecem sacrifício, eles guardam o sábado. Até hoje quem matar tem que pedrejar. Até hoje ele tem a lei de Moisés. Mas Jesus precisava de alguém para poder abrir um espaço para a salvação do gentil. Mas Jesus não podia pegar nem Pedro, aqueles discípulos que andou, que era tudo judeus. E quando eles vieram no Evangelho, quando eles, após do batismo do Espírito Santo, após da descida do Espírito Santo, assim mesmo, ele estava fazendo o povo circuncidando, ele estava oferecendo sacrifício no templo, querendo fazer, quem quisesse aceitar Jesus tinha que ir no templo oferecer sacrifício, era ainda judeu, tinha que se formar de judeu. Estava ainda a religião judaica no meio deles, guardando o sábado. Mas Deus pega um homem, que esse homem era um perseguidor da igreja de Deus, chamado Saulo, que matava os crentes. Foi a hora que Deus disse: esse eu quero para minha obra, para levar uma mensagem para os gentios. E derruba Paulo do Calvário, Saulo do Calvário, e diz: você vai ver o quão você vai padecer pelo meu nome agora, Paulo. Você vai levar uma mensagem, não é para Roma, não é para os judeus, não é para o meu povo, para que chama pelo meu nome. Vai tirar uma noiva gentia, eu vou casar com ela. Eu vou tirar uma igreja gentia, eu vou casar com ela. Paulo vem rompendo, brigando com os discípulos, brigando com Tiago, brigando com tudo para poder chegar o Evangelho de Cristo. E nesse momento, aí presta atenção onde eu quero entrar. Nesse momento Deus abre uma brecha para que os judeus, abre 7 igrejas da Ásia. Ele pega 7 igrejas da Ásia, que era ali, cada uma tem os seus modelos que deixou naquela cidade, para representar as 7 igrejas que ele ia trabalhar dentro dessas 7 igrejas para tirar uma noiva para o seu nome. Agora vamos ver como é que ele fez essa igreja. Ele mesmo em Apocalipse 1, você quiser, depois você lê em casa, tá? Se não quiser, eu aí mesmo. Apocalipse 1, verso... É 1? Deixa eu ver. Ei, Jesus. Não. Será que eu me perdi aqui? Estou lá em 2 Coríntios. Cara, deixa eu achar o Apocalipse de novo. Eu estou lá, eu me perdo. Quando eu fico assim, eu fico agitado, né? Apocalipse 1, versos 11. Apocalipse 1, versos 11. Ele disse assim, ó: quem dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê estava falando, presta atenção, ele estava falando com quem? Com João. Onde ele falou para João na ilha de Patmos: sobe cá, que vamos conversar um pouquinho, escreva as coisas. Estava na ilha de Patmos falando com João. João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É o dia da sua vinda. Aí os adventistas falam que foi arrebatado no sábado. Deixa eles acreditar nisso, né? Aí, e o primeiro escreve: envia as 7 igrejas. Quantas igrejas? 7 igrejas. Envia as 7 igrejas que estão na Ásia. A primeira igreja são Éfeso, Esmirna, Pérgama, Tiatira, Sarda e Filadélfia e Laodiceia. A última. 7 igrejas. Envia essas cartas, escreva e vai enviar. Vamos parar aqui. Aí João falou assim: e virei para ver a voz que falava comigo,
virando-me vi 7 castiçais. Preste atenção, o que é castiçais? Quem sabe o que é castiçais? Explica aí para mim. Que esse cara lembrasse, que as lamparinas, as luzes acesas que banhava, acendia 7 castiçais de ouro. Tinha aqueles 7 que banhava para acender e não apagava, banhava o azeite, passava a noite toda. E ainda até os levitas tinham que passar, que ele tinha que acender tudo que esse castiçais. Primeiro pegava a brasa do altar, acendia o primeiro, no segundo acendia, até era em ordem. De 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem estava? Jesus, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, deu uma roupa comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Juízo. E a sua cabeça, a sua cabeça cabelo era branco como lã, branco como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. João vendo no meio de 7 castiçais, estava esse Filho do Homem andando no meio, e os pés era semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Água significa povos, muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Primeiro ele viu o Filho do Homem, presta atenção, andando no meio de 7. Ajuda eu, hoje é a escola à noite, no meio de 7. Fala alto, vocês não almoçaram hoje, churrasco? No meio de 7, já saiu um carreteirinho, mas muito michado ali. 7 castiçais. Então primeiro ele viu 7 castiçais, e agora ele tinha na sua destra, no seu poder, na sua mão, 7 estrelas. Ele andava no meio de 7 castiçais, ele tinha na sua destra 7 estrelas, 16 aí, daí o 16, 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quanto a sua força resplandecente. E eu, quanto vi, caí aos seus pés como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Falou para João, e o que vive e que vivo fui morto, e aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Tem a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas, falou para João, escreve as coisas que tem visto, e o que são, que depois desta hão de acontecer. Escreve as coisas que você tem visto, e depois dessa que vão acontecer. Agora vamos parar um pouquinho para falar, para nós entrar aqui nessa parte. Vamos falar das 7 igrejas. 7 igrejas nós estamos falando. A última nós vamos falar de Laodiceia. Mas primeiro, para você entender Laodiceia, você tem que saber as 7 igrejas que Deus tem enviado para trabalhar com os gentios. Lá era 7 castiçais, não era? Tinha andando no meio dele um semelhante ao Filho do Homem. E ali ele viu na sua destra, ele estava com 7 estrelas. Não estava? Vamos ver quem é que as 7 castiçais é? E as 7 estrelas é? Vamos ver? E visto que são, e as coisas que tem visto e tenta acontecer. O mistério da estrela, ele mesmo falando, não foi o autor, Jesus falando. O mistério da estrela que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Esses 7 estrelas são o que? Os anjos das 7 igrejas. São o que? Por isso que nós cremos. Mensageiro. Anjo é mensageiro de ministrador. Presta atenção. Então tinha quantos? 7 estrelas. Era o que? 7 anjos. 7 anjos de ouro. E estrelas são 7 anjos da igreja, e 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então as 7 eras, 7 Éfeso, Esmirna, são o que? 7 igrejas que Jesus vem trabalhando dentro dessas 7 igrejas. Primeira igreja foi Éfeso.
aonde Paulo começou a pregar o evangelho. Éfeso, que significa almejada e relaxada. A igreja de Éfeso fez todos os milagres do dia do Pentecoste, e aonde entrou todo o espírito errado que acompanha até hoje, entrou lá. Tudo que nós viemos hoje entrou na igreja de Éfeso. Ali entrou o Espírito Santo, e aí depois entrou o nicolaíta, entrou o espírito balaianismo, entrou o mundanismo, entrou tudo na igreja de Éfeso. Nicolaíta era um diácono da igreja que era Nicolau. Ele se vendeu, aonde ele se vendeu para a prosperidade, formou um grupo. Foi o tempo na igreja de Éfeso que o último apóstolo que morreu não foi matado, foi João. João morreu, foi João que morreu, o apóstolo do amor que não morre, o único que morreu de morte, o resto foi tudo matado. E aí depois vem Policarpo, vem Erineu, Policarpo, os grandes homens que foi morto, fomos sendo matados. E isso vem vindo através das eras de Esmira. Vem a era negra, aonde matou 68 mil cristãos. E vem vindo todas as eras, pois vem as eras pentecostais, vem todas as eras, vem vindo trabalhando para a última era, a de Laodiceia. Qual é a de Laodiceia? Vocês lêem na sua casa, cada era que o anjo escreve e envia, como é que era as eras passadas. Agora essa última de Laodiceia, dá uma olhada como é que ela é. Aqui nós estamos vivendo. Então, o anjo escreve e diz às igrejas, essas 7 igrejas, Deus tirou um povo. No meio da era de Éfeso, ele tirou um povo para o seu nome, crendo naquela mensagem. Cada era Deus enviava um anjo, que era um mensageiro, e com uma mensagem para tirar um povo para o seu nome. Você olha um pouquinho sobre Lutero. Lutero não foi ele foi um reformador, mas ele era um anjo da era. Lutero era um anjo quando a igreja católica dominava os cristãos, dominava o povo por 400 anos. Ela dominava que ninguém podia ler Bíblia, ninguém podia, era chegar na igreja, o padre falava em latim, ninguém entendia nada, ele graças a Deus e falava em latim, o povo amém. E ali foi mandando indulgência. Se você quisesse ser salvo, você tinha que pagar indulgência, tinha que colocar o seu nome, porque você tinha parente no purgatório, fazer não sei quanto Aves Maria, para poder pagar uma moeda. Foi aonde a Basílica de São Pedro, a melhor riqueza, que ela arrancou todo o ouro do mundo e está com ela, através do sangue dos cristãos. Mas a Bíblia diz que ele vai descer, ele vai vingar o sangue dos cristãos que ela derrubou nas arenas. Foi Roma que matou os cristãos na arena. E essa era maldita, era o tempo lá. E Deus, cada era, no tempo da era que matava os cristãos, na quinta era, na era negra, que matava, começou porque no ano 325 foi o tempo onde eles mudaram o verdadeiro batismo. 325, no concílio de Nicéia, aonde Constantino, o grande homem que levou uma cruz na praça, aquele Constantino levou e fizeram com 318 bispos uma reunião e trocaram o verdadeiro nome de Jesus Cristo para a Trindade. Foi aonde que os cristãos que criam no Deus único, não em 3 deuses, morreram porque não aceitaram, como eu e você nessa noite. Morre, mas não aceitamos 3 deuses, aceitamos o único Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás começou a enganar o povo. 100 anos antes de Lutero vir, era John Hus. Por isso que tem que ler, irmão. TikTok, essas porqueiras não vai fazer você aprender nada, não. Só vai aprender a sujeira de hoje.
Eu em casa eu gosto demais, minha esposa sabe, eu busco só coisa antiga, dos Finney, grandes pregadores Finney, John Ross, só coisa do passado, aqueles homens vêm lotando. John Ross tem filme deles, fizeram o filme de John Ross. E ele começou a levantar contra a igreja católica, mas não teve jeito não. Foi morto numa fogueira, colocaram ele numa fogueira e a igreja católica para matar ele, mas ele gritou bem alto antes de morrer, disse: vocês estão matando o cisne, o ganso, mas daqui 100 anos virá o cisne e vocês não vão poder contra ele. Ele profetizou de Lutero. E com 100 anos, aquele grande monge, era um professor de teologia, um homem sincero, um homem que não estava querendo preparar nem a sua ceia. Ele conseguiu dar a primeira ceia, mas ele foi para Hunterberg, foi ser professor em Hunterberg. Chegou ali, ele começou a dar aula, ele deu aula ali, e ele viu que o Papa nessa época, o Papa Leão, aquele grande homem, mandou para toda a cidade para cobrar indulgência do povo, para a Basílica de São Pedro e para guardar os ossos dos apóstolos. Mentiroso, não tem em Roma. Paulo nem em Roma morreu, Pedro não. Ele mentiroso, mentindo. Cabeça de João Batista que eles colocavam num vidro, e quem olhasse para a cabeça de João Batista e ponhasse uma moeda, estava tirando a família do purgatório. Padres mentirosos. E eles começaram a enganar o povo, começou a mentir o povo, mas Lutero começou a ver aquilo. Lutero achou na própria Bíblia Sagrada, ele começou a ler a palavra de Deus. Ele leu assim em latim, ele disse: o justo viverá pela fé. Não precisa indulgência, não precisa procissão, não precisa penitência, precisa fé em Jesus Cristo para você ser salvo, precisa fé na palavra de Deus para você ter uma vida redimida. Não é uma santa, não é um santo, não é um pedaço de pau, é Jesus Cristo vivo, ressuscitado, que possa salvar o ser humano. E Lutero não concordou com aquela, e bateu contra. Eita, bater contra Roma é bater contra a espada. Mas Lutero bateu e não aceitou aquilo que o Papa fez, e ele escreveu 97 teses contra a igreja católica. Em toda a igreja ele pregava contra a igreja católica. Ele pregava lá, ia lá na igreja católica, pregava bem na porta contra o Papa Leão. E aquilo foi uma afronta para o Papa. E aquela época até hoje chama herégico. Eu sou um herégico, isso mesmo, me chama como herégico, eles me chamam como seita, mas eu sou como o apóstolo Paulo: esse caminho que tu me chama de seita, é nisso que eu sirvo ao meu Senhor. E eles consideraram, e foi ter uma reunião para Lutero retroceder e rasgar os seus livros e não ficar do lado do Papa. E ele fez uma reunião, ele disse: eu não posso ir contra a minha fé, eu não posso olhar para essa palavra e ver a verdade e acreditar em homens. Não. E ele condenou, desafiou o Império Romano. E aquela noite as pessoas, o próprio bispo já tinha mandado na viagem para matar ele, era para matar ele. Mas o rei da Inglaterra, aquele grande príncipe da Inglaterra, sabia que ele ia morrer, e sabia que era um grande homem de Deus, e Deus tinha falado com ele, Deus já tinha movido. No meio do caminho, o rei da Inglaterra rapta Lutero e leva para o castelo, leva para o palácio de Wittenberg. E todo mundo pensou que Lutero morreu. E a guerra começou lá fora. O povo de Lutero começaram a matar padre. Matou 100 mil pessoas. Foi morta naquela época da guerra de Lutero contra Roma. Mas Lutero estava fazendo o que nesse tempo? Dentro do palácio, pegando uma caneta e pegando a Bíblia em latim e escrevendo
escrevendo em alemão para apanhar, para o povo ler. Deus usou esse homem, que hoje eu posso ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia, porque ele rompeu aquela ditadura católica, ele rompeu, e hoje os católicos têm maior raiva dele, maior raiva do protestante, mas eu sou um protestante, continua protestando contra essa sujeira católica, contra a religião. Antigamente, as pessoas perguntam, dei risada da minha esposa, o patrão dela pergunta: você é protestante? Ela falou: não sei, acho que não sabia. É uma coisa assim, vai falando, é a mesma coisa. Você é protestante? O que é a palavra protestante? Quem fala? Protestar contra tudo que é pecado. O protestante, quando ele levantou, foi contra tudo. Hoje a palavra é religiosas, a palavra é gospel, a palavra é evangélico. Que é lindo estar no plenário, mas protestar, ninguém quer protestar mais. Não fala mais, você está falando da católica, você vai ser preso, mas eu estou falando o que é verdade. E ali Lutero rompeu essa era, e começou a introduzir dessas 7 eras, para nós não ir longe, você nevou a noite toda, que está gostoso. Eu gosto da palavra de Deus. Aí você pode falar em língua, gritar, porque, irmão, você foi livre. Teve homens que deu a vida por você, por esse evangelho, para chegar até nós aqui, para nós protestar. Hoje esse chamado de protestante, chamado de crente, virou um monte de covarde. Não tem coragem nem de falar contra o padre. Somos nossos irmãos. Que irmão, rapaz? Respeita as pessoas, não o sistema. Pessoas boas, pessoas sinceras, honestas, que o irmão Brana disse: você verá um católico lá sincero, mas ele tem que... Por quê? Mas o sistema que governa ele é satânico. Não é pessoas maravilhosas no espiritismo, pessoas maravilhosas em toda religião, acreditando naquilo que o padre fala, acreditando naquilo que o pastor fala, mas não deixa de acreditar. Aí quando você chega com a Bíblia e diz: isso está errado, está escrito aqui, ele diz: não, eu fico com a minha igreja. Então que você fica com a sua igreja, você vai para o inferno com a sua igreja. Eu vou contar esse testemunho. Eu era um católico que tinha Aparecida, eu cortava aquelas cruzes, madeira, onde eu fui ver um senhor chamado Senhorzinho de Bonito, que eu queria cortar o peito aqui, para colocar, para ficar livre de bala, para me proteger, Aparecida me proteger. Eu era tão doente por ela, tão cego pela Aparecida, que eu queria investir ela no meu corpo. Minha esposa sabia disso. Eu lembro até hoje, uns crentes foi brigar comigo, falar comigo que estava errado. Eu falei: quem é você, rapaz? Eu tinha isso na mentalidade. Disse: um padre estuda 22 anos, sabe de tudo, de você sentando pedra junto comigo, um servente aqui, quer falar-me que você sabe mais do que ele. Vai para lá, rapaz. Esses pastor ladrão, esses pastor bandido. Eu era dessa forma. Tinha minha religião séria dentro da catolicismo. Fui coroinha para roubar o dinheiro das viúvas, das órfãs. Andava em muito respeito, eu e minha mãe. Minha mãe chegava na igreja católica, tinha um cabelão, ela soltando. Nunca entrou numa igreja católica com o cabelo preso, era soltado. Levava nós para a missa, e nós acreditava, e indo longe, longe, longe. Andei 12 quilômetros em Bonito de a pé, tomando pinga, fazendo promessa, escarça. Era um fanático, até que Jesus um dia me pegou, como ele fez com Paulo. Odiava crente, quer dizer para você, odiar. Minha esposa está aí, odiava crente.
Minha esposa ia para a igreja, eu tinha vontade de ir lá, pegar uma foice e matar o pastor. Ela ia para a igreja, eu fechava a porta, não deixava ela querer entrar dentro de casa. Vai ficar com os seus crentes. Fiz uma bomba caseira desse tamanho, sorteio dentro da Assembleia de Deus para matar um pouco de crente. Passei a noite debaixo de uma cama e a polícia atrás de mim para me prender. Rodeando. A raiva que eu tinha na minha vida. Uma vez quebrei o pé jogando bola. E eu disse para minha esposa: você não vai na igreja. Não vai. De repente, daqui a pouco chega dois irmãos, uma irmã lá e a conversa, e ela já saiu do quarto, tudo trocado e vaza. Eu falei: eu te mato hoje. Eu te mato. Aleijado. Aí tinha razão, aleijado, e a mulher vai para que esse crente miserável levando minha mulher. Tinha uma igrejinha na esquina. Era de Tauba, né? Bem, igrejinha na esquina da Dona Maria, lá na esquina. E a Dona Maria passava, levava ela para a igreja, chamava a Dona Maria, eu nervoso com a Dona Maria. De repente eu sentado, tomando uma pinga. E minha esposa já tinha ido, eu nervoso. Ela passa e diz: ô irmão, vamos para a igreja hoje? Ô Jesus, aquilo para mim mesmo, já tinha levado minha esposa embora, eu sozinho ali, bravo que dói. Eu disse: no dia que a senhora for na minha, eu vou na da senhora. Disse que eu tinha igreja. No dia que a senhora for na minha, ela falou assim: ei meu filho, da sua eu já saí faz tempo. Eu disse: vai para o inferno, velha sem vergonha. No dia que eu for um crente, eu prefiro ser um gay do que ser um crente. Ela ia andando, ela parou, disse: ei meu filho, você não será um gay, você será um pregador da minha palavra. Eu disse: vai para o inferno. E o ódio continuou mais grande. Ódio. Tocava fogo na cara, brigava, tocava, ia embora para um lado. Mas era o último suspirinho. Minha esposa não aguentava mais. Eu gosto desse testemunho para ajudar vocês, senão não saímos de beijo de ouro não. Minha esposa não aguentava mais de ver eu tanto bêbado, tanta droga. E ela entrou também para droga. Aí ela vendia as coisas de casa para poder fumar droga. Mas ela não suportava, ela chorava, doente. E um dia ela foi numa igreja que eu falei: eu vou embora, não quero mais. Foi indo embora. E ela foi numa igrejinha de madeira também. E eu nervoso em casa. De repente entrou um homem que ninguém nunca viu. Ela fala. E cantando, pediu para cantar um hino do Nato Nascimento, né? Como é que foi aquele gema de... Meus irmãos amados, cantando, e começou a cantar em mistério. E cantava em mistério, e olhou para ela lá no canto e disse: filha, nunca deixe o teu esposo. Eu tenho uma obra com ele para fazer para ele. Eu fugi, eu corri, porque eu tinha uma religião dentro de mim. Mas chegou um dia, a última vez que tanto de fugir para lá e para cá. Eu conto esse testemunho, gosto de contar porque eu vi na cidade que Dona chegou lá, ela traz na igrejinha de novo. E tinha uma festa, ganharam um boi para fazer um churrasco. Eu fui na igrejinha à noite, falei: vou lá comer o churrasco dos crentes. E lá estava um pregador gago, mais feio do que eu, esquisito, sabia falar. E olhou em mim e começou a falar a minha vida. Começou a apontar o dedo em mim, eu já fiquei mais nervoso ainda. Disse: por que você vem aqui para falar da minha vida para esses camaradas? Ele disse: vem aqui na frente que Deus vai te libertar. Eu disse: não vou. Já fiquei bravo, foi com a mulher que foi falar para mim, de mim para ela. Não vou. Ele disse: ei, eu estou te dando 15 dias, Deus está te dando. Com 15 dias você vai cair num lugar que só eu te tirarei. Eu disse: eu quero ver então, seu gago. Era gago, fanhoso. Ah, eu quero ver. E fui embora bravo.
14 dias, 3 horas da manhã, 2 camburão me pegando para ser preso e acabando comigo no pau. Eu não lembrava em nada, só nesse gaguinho. Eu só lembrava nas palavras que ele falou para mim. Eu só lembrava naquelas palavras que ele falava para mim. E fui para aquela cadeia sofrendo. Meu irmão hoje, que é um evangelista junto comigo, pior do que eu, irmão Nilson. Eu chorando, desesperado naquela cadeia. E nisso minha esposa já estava morrendo lá fora. E nisso os crentes foram lá para minha casa, e minha esposa estava desmaiando, morrendo. E todos os crentes ajuntou para ajudar ela em casa. E eu disse para ela que tinha jeito. Aquele dia eu lembro, eu chorando naquela cadeia. De repente eu disse: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu serei um cristão. Eu não gosto dos crentes, mas eu vou andar junto com eles. Me ajude, Senhor. Eu lembro até hoje, entrou essa coluna de fogo, uma bola de fogo entrou na porta da cadeia e parou. E eu caí de joelho e comecei a chorar. Quando foi cedinho, chegou um censor do prefeito, que eu fazia serviço para o prefeito. E o prefeito, antes disso, irmão, esse prefeito, ele era Raul Flecha, ele era um crente da Candragular. E eu tinha 2 anos fugitivo, sem poder apanhar o pé na minha cidade, sem documento, sem nada, medido para ser morto. O prefeito olhou em mim um dia e disse: meu filho, você quer ser um cristão, você quer ser gente, eu vou mandar vir seu documento. E um dia ele chegou com todos os meus documentos e disse: filho, você está livre, você nem ficha suja você tem. E me deu, eu fui fazer gente, mas assim mesmo comecei rebelde, não acreditei. Mas de repente chegou o assessor do prefeito cedo e disse: ei, vim aqui te soltar. O delegado chegou: vem te soltar, que você não presta para nada. Nosso desejo é te matar aqui, mas sujar nossa mão com você, deixa que os outros te matam aí fora. Se não fosse o prefeito, você ia morrer aqui. Mas o prefeito te livrou. 8 horas, 9 horas da manhã, 8 horas, eu saio ali, meu irmão sem entender nada, mas eu já estava com a chama dentro de mim, meu irmão não estava. Eu saí naquela rua, vocês não conhecem, aqui do Ana, na Lagoa Comprida, eu morava lá dentro, no Lagoão, lá dentro no pátio do prefeito. Eu cheguei ali daquela igreja, era a igreja do Adabel. O Adabel tinha uma igreja da casa de oração, era uma igrejinha lá, aquele pai todo lado. Eu cheguei na minha esposa, cheio de crente, eu disse: ei mulher, eu quero Jesus a partir de hoje. Ela olhou em mim e falou: você para de mentir, eu não confio em você, você é um mentiroso. Eu disse: eu falo a verdade, eu já estou saindo. E saí doido e fui atrás de uma igreja 9 horas, bati na porta daquela igreja, casa de oração. Eu disse, a mulher atendeu, disse: o pastor está aí. Ele disse: tá, ele está tomando café. Eu disse: eu preciso falar com ele. Então entra. Entrei, o pastor estava lá naquele fundo, onde eu morei nessa igreja, depois eu cuidei dessa igreja. E ele estava naquela salinha onde ficava o computador, ali no fundo daquela igreja. Eu cheguei e disse: pastor, eu preciso de Jesus, eu não aguento mais. Ele disse: filho, vem à noite vai ter culto e você vai aceitar Jesus. Eu disse: não é à noite que eu preciso de Jesus, eu preciso de agora. Ele disse: então eu vou apanhar a mão. Eu caí de joelho, ele orou para mim, eu fui embora. Hoje já estou com 30 anos servindo esse Jesus. 30 anos servindo esse Jesus. Prova, larguei tudo, viciado na bebida, viciado em todo do jogo da anarquia. Quando Deus tem um propósito na sua vida, mas eu deixei, mas eu fui entender e já saí do tema. É isso que Deus queria, porque Deus é bom, meu irmão. E nessa era perdida, Ele me salvou e me mostrou a verdade. Eu não posso pregar uma coisinha se não for a verdade de Deus. Eu saí da macumbaria, eu saí
da catolicismo, que era a mesma coisa. O mesmo santo tem na macumbaria, na feitiçaria tem na católica. Só muda de manjar e a cor. Um é pretinho, outro é vermelhinho, outro é azul, mas é a mesma. É triste, eu conhecendo. Mas quando Deus tem um chamado na vida do homem, Ele tem, irmão. Por isso que Satanás luta para tirar esse chamado, mas não tira, porque Deus que deu esse chamado na minha vida. Minha mãe teve 12 filhos, 2 morreu. Era tão pobre que a menina que morreu, a mais velha do que eu, morreu aguada para tomar leite, que não tinha leite. Fazia farinha para apanhar na boca dela, porque não tinha leite, porque eu tinha um pai bêbado, um pai desnorteado, e todo ano era um filho. Ela disse, do dia que ela soube que eu estava grávida, ela disse: não, eu não aguento mais. Ela contou para mim, disse: meu filho, eu tentei te matar de todo quanto é jeito. Existiam as parteiras, aquelas mulheres que faziam garrafada, que matava qualquer coisa, e eu tomei todo quanto é tipo de garrafada para te matar, e você não morreu. Eu brincava com ela, falei: por isso que eu nasci feio, mãe. Eu tentei te matar, hoje eu entendo, porque Ele me formou, Ele me gerou, Ele me chamou no ventre da minha mãe, e nada podia parar. Mas essa era tão podre, tão suja, que eu não vou entrar mais. É aqui que Deus quis, uma era maligna, era de Laodiceia. Eu não vou parar aqui, não vou entrar nela. Foi aqui que Deus quis que eu fazer, não consegui. Mas lê na sua casa a era de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, que são ricas, de nada tem faltado, mas não sabe que é pobre, miserável, cega, nu. Uma era sem roupa, uma mulher que as mulheres andam nua dentro de igreja, lá fora, em todo lugar. Uma era podre, uma era que só dinheiro na igreja e mais nada. É uma era desgraçada. A Bíblia fala que é desgraçado, sem a graça de Deus. Eu lendo essa mensagem, o profeta disse na mensagem: o Deus dessa era maligna. Ele diz que Deus, quem vai entender Deus no meio de uma era maligna dessa, Ele escolhe de tirar uma noiva para ele. No meio de uma era suja dessa, Deus escolhe de tirar uma noiva para ele. E eu faço parte dessa noiva, e você também. Você crê nisso? Você crê nisso? Saia de Laodiceia. Eu estou vivendo dentro de uma era de Laodiceia, mas não vivo em Laodiceia. Por isso que o apóstolo Paulo João gritou em Apocalipse 17, 18: ei, sai dela, povo meu, para não ser participante das suas pragas e das suas iras, que vai cair a grande Babilônia. A Babilônia é confusão, Babilônia é satânico, o mundo satânico religioso, e tudo casaram, a política casou com o Estado, tudo virou bagunça, mas a noiva está caindo fora de tudo isso. Deus tem uma igreja, um povo, um chamado para fora. Amém? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Pega a viola aí. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sou feliz, irmão, quando eu conto esse testemunho na minha vida. Presta atenção, minha mãe, como eu disse, tão católica que era ela. Esse meu irmão evangelista que está hoje evangelista em Bonito, eu a batizei, foi o primeiro. Minha mãe morava no Jardim Carioca, comprou uma casinha triste. E esse meu irmão, nós tínhamos que buscar, minha mãe buscava em necrotério, no hospital, um carro onde achava ele, achava sem roupa dentro dos carros, drogado. Meu irmão, minha mãe entrava naquele tempo da gangue,
entrava no meio da gangue, minha esposa sabe, ela entrava ali no bairro Santo Antônio, no meio daqueles gangas, e paiava a mão e disse: mata eu, mas não mata, deixa eu levar meu filho embora. E levava tarde da noite, aquele baixinho, aquele homem brabo, drogado, bêbado. Minha mãe, eu tinha uma mobilete, minha mãe gritava, disse: Neto, chamava eu de Neto, Neto, vem em casa, vem em casa. Chegava lá, tinha 20 e poucas pessoas na frente de casa fumando droga na frente da casa da minha mãe não podia sair porque você nem entrava lá dentro, junto com meu irmão, vendia, roubava tudo para vender, fumar droga. Minha mãe chorava, triste. Mas um dia eu chamei ele para trabalhar e comecei, era direto, não desistia. Foi o primeiro que eu batizei da minha família no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um pregador. E o meu sonho era batizar minha mãe. Minha mãe, eu fazia culto, eu ia, mas era uma católica, eu não conseguia ir. Mas um dia eu soube que ela tinha ido no hospital. Eu já estava fazendo culto no Tiradentes na sexta-feira, estava começando a pregar. Ela foi no hospital e estava com câncer de mama, deu câncer, e o médico ia fazer outro dia para operar, para ver aquele câncer. E ela falou para mim, triste, dizendo, eu falei: mãe, a senhora nunca viu o filho da senhora pregar, faz um favor, venha nesse culto de sexta-feira, eu vou pregar, mãe, venha. E ela sai, pega o ônibus e vem aqui no Tiradentes, e Deus me usa. E eu disse: pode fazer o exame que está curada no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela foi na Santa Casa, não deu nada, ela ficou maravilhada. E Deus foi trabalhando, e ela assistindo as campanhas que eu fazia, eu só trabalhava em campanha. E um dia, 11 horas da noite, tarde da noite, ela disse: meu filho, eu quero batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu batizo a minha mãe, e eu não podia, eu quero contar rápido essa história. Eu batizei os dois aqui, mas na cidade de onde eu fugi, na cidade que eu não podia ir, ali minha família estava tudo que é bonito, eu não podia pisar o pé lá, porque eu tinha deixado um aleijado, e a família era me matar, eu não podia ir. Mas eu soube que esse homem já tinha aceitado a Jesus, eu já fiquei mais vontade. Mas um dia, eu fazendo essa mesma igreja, eu desci para a cidade de Bonito, e fiz um culto na varanda, e através dessa varanda, hoje tem igreja levantada. Deus me usou, eu mudei para lá e batizei toda a família pela graça de Deus. Foi indo a família batizada. Hoje eu sou feliz. Minha mãe partiu para o Senhor, mas morreu com a cristã que Deus me usou através daquele bandido que estava dentro da cadeia. Deus muda o quadro, Deus faz o quadro, basta você acreditar. Eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma promessa, é do filho meu, esses dias queimando forte meu coração, orando forte meu coração, eu não sei porquê, mas eu quero dizer isso, vem forte meu coração, e algo veio dentro de mim, e disse: vocês vão pregar junto, vocês vão andar junto. Eu disse: será, Senhor? Hoje eu não duvido disso, eu posso acreditar, isso veio forte no meu coração. Eu disse: o Senhor é Deus das causas impossíveis, pode pegar do lixo e formar um cristão para a honra do Senhor. Quando eu fui para a cidade de Bonito, minha esposa é testemunha, lotava o lugar que eu pregava, só para me ver se era verdade. E as pessoas disseram: não venha que ele vai te matar, não venha que ele vai te matar. E eu com medo de encontrar o homem, um dia encontramos eu e ele dentro do mercado, cara a cara. Mas se eu disse: possa matar, que eu morro feliz em Cristo. Ele olhou em mim, eu olhei nele, ele sorriu para mim, eu sorri para ele, e ele foi embora. Hoje ele já partiu para o Senhor. Mas Deus faz coisa, irmão. Por isso você fala: mas por quê? Às vezes nem que não conhece a nossa vida. Às vezes é por isso que eu gosto sempre de falar, porque pensa, pastor, não, gente, não conhece o que é um sofrimento. Eu gravei CD, gravei DVD, não conhece que eu e minha esposa passou. Nós temos 35 anos casados, o diabo faz tudo para nos separar. Mas eu tenho uma família, e essa família não foi achada no berço de ouro, não. Isso foi achado bem terrível, que Satanás já tinha destruído. Mas Deus catou o caquinho deu e dela e trouxe para a palavra de Deus, e disse: eu faço é isso. Hoje eu quero cantar de novo, que lindo que a menina cantou, porque nada possa parar nessa frente. Não há terror para nós encerrar.
Quem está feliz com Jesus aí? Está feliz com Jesus? A luta é grande, mas a vitória é maior. Por toda a minha vida, aleluia. Ó Senhor, te louvarei. Por quê? Quer que você canta assim? Pois meu fôlego é sua vida. Eu canto para glorificar o nome dele e nunca me cansarei. Posso ouvir? Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel. Obrigado, Jesus. E me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, tudo eu vi, vento forte o que passou. Já vivi tantos perigos. A única solução foi essa aqui, ó. Mas sua voz me acabou. Quantas vezes tentei tirar a vida, mas aquela voz falava não. Ordem as estrelas e ao mar tem seus limites. Obrigado, Jesus. Eu me sinto tão seguro. Hoje eu me sinto no teu braço ao Altíssimo. Então canta para o diabo escutar isso, ó. Não há terror, nem porta que se feche diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Você crê? Não há terror, não há terror, nem porta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sua palavra é pura, escudo para o que nele crê, escudo para o que nele crê. Irmãos, coisa boa. As pessoas perguntam para mim: você nunca desse 30 e poucos anos deu vontade de parar? Parar? Para onde? Para aquele lixo que eu estava? E para onde? Para aquele lixo? Fazer o quê? Fumar um cigarro preto, fumo preto, tomar cachaça, cerveja fedendo. E para onde? Eu sou o homem mais feliz da face da terra, gente.
Eu e minha esposa já sofremos. Nós já moramos em casa de bode. Sabe o que é casa de bode? Já morei dentro de uma casinha que tinha bode dentro, que a mulher apanhava para criar. Eu não tinha lugar para ir. Eu disse, deixa eu morar lá. Meus filhos não podiam dormir, ia na casa da sogra. E eu apanhava tauba, aquele chovendo, aquelas tábuas, casa de taubinho, fedendo, um bode, apanhava tauba, e eu e minha esposa para ir para a cama, para ir para o fogão. Já sofrendo. Já pregamos o evangelho também nesse quarto canto dessa cidade. Já ganhamos alma. E Jesus me deu o nome. Não título. Não, esquece disso. Jesus me deu um nome que é sobre todos os nomes, que se chama Senhor Jesus Cristo. E eu sou feliz disso. Hoje eu sou bilionário. Você sabe que é bilionário? Eu conto testemunha. Estou mexendo lá em casa, eu sorri de eu ver eu fazendo minhas coisinhas em casa. Ao ver você fala, nunca morei em coisa, nada de luxo, nada, nunca tive. Carro, Deus me abençoe, já me deu 3 carros na obra de Deus. Esse que eu tenho aí foi o último que me foi ganhado. Deus sabe fazer, não precisa ser, deixa, eu sou feliz. Você é feliz? Pergunta para mim, você tem problema, pastor? Se quiser eu te dou. Se quiser metade dele eu te levo para você, se aguentar sair comigo, tá bom. Tenho problema, mas eu tenho um Jesus que resolve os meus problemas. Amém? Deus me deu saúde, me deu serviço. Eita. Esse Deus é maravilhoso. Eu não tenho palavra para falar. Nossa, energia. Vamos agradecer. Não é porque os seus problemas não vai fazer você agradecer. As suas lutas vai fazer você agradecer. Porque quando você tirar todos os seus problemas, todas as suas lutas, você descansa. Aí você descansa de uma vez e não agradece mais. O melhor choro é quando sai quente aqui, ó. Aquele choro quente na lágrima, que vem do coração que soluça. Esse choro diz, é desse que eu quero. É dessas lágrimas que eu quero. É desse jeito que eu quero. Mas por que isso, Deus? Porque você é filha. Porque você é filho. Eu não posso te deixar, senão eu te perco. Eu tenho que ver suas lágrimas. Vamos ficar de pé para o nosso lar? Estou feliz. Irmão Aparecido, irmão Joci, irmão Ezequiel, irmão Samuel, irmão nosso irmão lá, Laurindo. Mas eu fiquei muito feliz de ver vocês cantando assim, um descansando o outro ajuda o outro. O irmão Aparecido trabalha uma semana, eu disse para ele, ele não aguenta, vem cá irmão, vem cá, senta um pouquinho, irmão Bastião, ele está queimando. Eu ia deixar sua testemunha para nós ver aí, mas você é falado, não deixa de voltar. Pode se sentar um pouquinho, deixa o irmão Bastião estourar o peito, irmão Bastião. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Eu quero falar para vocês que Deus ouviu a oração de vocês. A minha irmã estava no coma, já está falando, já está querendo ir para casa. E fazia 22 anos que eu não falava com a minha irmã. Ela mora no Jaci. Por uma coisinha de nada, Satanás jogou uma inimizade entre nós dois. Eu fiz ela casar, ela saiu casada da minha casa. E por causa de uma conversa do meu filho pequenininho, com 5 anos, ela ficou com mágoa de mim e nunca mais falou comigo. Eu fui na casa dela várias vezes, falei com ela, um dia até levei a Selma junto. Ela negou, ela falou, não vou abrir a porta para você.
Eu saí triste, mas perdoei ela naquele momento. E a outra irmã minha falou: vem orar para tua irmã. Deus falou que você tem que orar por ela. Na verdade, eu não queria ir. Aí nós fomos, eu, a Selma, repreendimos o espírito da morte no nome de Jesus. Quando foi de tarde, ela já estava falando. Então Deus, Ele faz. Deus, Ele quebra quem precisa ser quebrado. O pastor estava falando e eu vendo Deus falar assim: eu que quebro, eu faço um vaso novo. Eu creio que Deus vai fazer dela um vaso novo. Ela andou nos lugares terríveis. O que ela viu, ninguém aqui queria ver. Mas Deus é bom. Eu agradeço pela oração. E ela não partiu naquelas trevas que ela estava. Ela vai voltar para casa. E eu tenho certeza que um dia eu trarei mais testemunho que dela. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Bastião, companheiro. Deus abençoe esse companheiro que Deus deu para nós, né? Dentro que Deus deu para ele, trouxe mais as companheiras, né? Isso é bom, né? É bom. Assim pode ganhar a alma, cara. Pega e traga para cá, né? Não deixa levar para lá, não. Assim é bom. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Amanhã tem um bom dia de trabalho. Quarta-feira, oração. Continua orando pelo irmão, pelo grupo, um pelos outros. Seja só levantando a mão, mas faça nossos corações. Senhor Jesus, leva o seu rebanho em paz. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos perdoe de todos os pecados, de todas as falhas. Dá uma semana abençoada para nós, de saúde, de paz, de alegria, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Eu te peço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, leva o seu povo em paz, que a grande graça, a misericórdia do Senhor nos acompanhe. Amém, amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Deus abençoe cada irmão no nome do Senhor.